Olá, sejam todos bem-vindos ao Bauru em Debate, uma parceria entre a TV Unesp e a TV e Rádio Câmara, que abre um espaço privilegiado para discutirmos juntos desafios de Bauru. Toda semana recebemos convidados, especialistas, representantes do poder público, da sociedade civil e da universidade para debater assuntos de interesse da nossa comunidade. No programa de hoje vamos discutir o esporte e o desenvolvimento das modalidades aqui em Bauru. Para ajudar a discutir o nosso programa de hoje, está conosco o jornalista Júlio Penariol, aqui da TV Unesp. Obrigado, Nelson. Os nossos convidados são o secretário municipal de esportes, Alexandre Zwicker, advogado, que está militando no poder público junto ao desafio do esporte e das questões locais do desenvolvimento do esporte, e o ex-secretário municipal de esportes, vereador Roger Barudi, que discute o assunto na Câmara junto à comissão permanente. Obrigado por presença de vocês. Obrigado. O primeiro bloco a gente vai dedicar um espaço naturalmente a discutir a questão dos equipamentos públicos e entre eles, naturalmente, neste momento, assim como já nos últimos tempos, Alexandre, salta aos olhos a questão de uma tentativa de busca de definição e também para o público entender, além do impasse jurídico, as eventuais alternativas em relação ao complexo Alfredo de Castilho, não só ao ginásio panela de pressão em si, que é uma questão do imóvel público, que tem todo o seu histórico, cláusula de impenhorabilidade e outros elementos que estão sendo discutidos judicialmente. Tem uma decisão recente dessa semana, ainda precária em relação ao assunto que está pendente, até aproveitando a sua formação como advogado, que caminho você identifica como possível no interesse público nessa história? Obrigado pelo convite inicialmente. Ali, o ginásio panela de pressão, como o complexo Damião Garcia como um todo, é um instrumento esportivo, é um equipamento esportivo de extrema necessidade e utilidade não só para Bauru, mas para toda a região. A panela de pressão hoje ela é reconhecida nacionalmente, às vezes até internacionalmente, porque já teve várias partidas ali emocionantes ou partidas de cunho internacional. Aí entra uma questão jurídica dentro do contexto aí do esporte, que é a permanência ou não da prefeitura que utilizava o espaço, que locava o espaço exclusivamente da panela de pressão para os times locais. A prefeitura não tem um equipamento, um plano B, um equipamento que consiga atender ou suprir as necessidades da própria panela de pressão, que é grande, comporta 2.000 pessoas, tem piso apropriado, tabela apropriada, iluminação de LED, tem uma série de investimentos que foi feito pelo poder público e pela iniciativa privada, os dois times, que não tem esse plano B para atender, não tem outro equipamento. E na parte aí prática, hoje tem uma decisão que suspendeu, tem uma decisão do Tribunal de Justiça que suspendeu a decisão do juiz local, do juiz de Bauru, determinando teoricamente o prosseguimento, ou possibilitando, melhor, não determinando, mas possibilitando o prosseguimento da ação trabalhista, que seria levar o imóvel para penhora, e junto com, para penhora já está penhorado, né? Levar o imóvel para asta pública, para leilão, e junto com tudo isso, aí gera um desconforto muito maior e até para os times poderem treinar, poderem ter aí a parte de treinamento prévio na panela de pressão. Os clubes podem, tanto o basquete quanto o vôlei, podem fazer alocação direta até que tente se resolver isso aí, e eles estão buscando essa alternativa, tanto o vôlei quanto o basquete. Alexandre, para quem nos acompanha, explica para a gente qual que é o interesse da prefeitura, porque ao mesmo tempo em que ela briga na justiça para ter a posse de volta, ela já negocia ou negociou com o Noroeste em algum momento a compra de todo o complexo. Como que fica essa situação? Primeiro, a ideia é trazer para o patrimônio público todo o complexo. Exato. E não é só uma ideia, é uma necessidade. Hoje você pega um jogo de vôlei, um jogo de basquete, ele movimenta um público muito grande. Não só um público de esportista que vai acompanhar, mas tem um comércio muito grande em volta disso tudo. Tem um público da região que vem. E isso para o município é de extrema importância. Nós não temos e precisamos. É a mesma coisa que se vocês me perguntarem de uma piscina local. Não tem uma piscina pública capaz de atender, por exemplo, uma competição. Pista de atletismo no Milagrão, começou a ser feito agora um grande investimento. Nós vamos ter aí um equipamento próprio. E o ginásio poliesportivo é necessário a prefeitura ter. É necessariedade mesmo. Roger, você já discutiu esse assunto lá atrás como secretário, em um outro momento, em uma outra circunstância, mas para aproveitar a sua experiência agregada ao fato de você estar parlamentar
discutindo este mesmo tema. Como é sabido, tem uma discussão sobre débitos tributários em relação à pessoa jurídica do Esporte Clube Noroeste, que não cobriria em tese todo o valor que é defendido pela empresa, mas a cláusula de impenhorabilidade e as condições ordinárias criam no imaginário popular, pelo menos, a ideia de que a gente poderia ter aquilo eventualmente sem pagar nada, porque uma vez que em alguma parte dessa história já foi nosso no sentido público. Olha, Nelson, primeiro dizer que é lamentável a cidade de Bauru, uma cidade de 400 mil habitantes, estar vivendo um impasse desse, né? Uma falta de um equipamento esportivo, que nós estamos falando de um ginásio, e um ginásio com tudo que o esporte bauruense significa. Nós estamos falando de um Bauru Basquete que foi campeão da Liga das Américas, chegou a sediar 3 etapas da Liga das Américas, Liga Sul-Americana, o próprio vôlei fazendo um grande trabalho, e entre outras modalidades. E aí eu até vou fazer um trocadilho, eu acho que sim, falta e faltou vontade política e vontade esportiva. E quando eu falo da vontade esportiva, eu não concordo em que o vôlei e o basquete tenham que pagar alguma coisa para estar jogando, até Exato. Porque eles já prestam um serviço representando Bauru em jogos da juventude, jogos regionais, jogos abertos, representa a cidade de Bauru e já tem um gasto aí que não é fácil fazer esporte hoje, não é só em Bauru, não é fácil fazer esporte hoje no Brasil. Então eu acho que a ideia é uma só e tem que existir esse exercício por parte, que eu falo da política esportiva, que é envolvendo o Esporte Clube Noroeste, e a vontade política, que é através nós, né, que estamos militando com o mandato, o executivo, o legislativo, e achar uma maneira, e isso é claro, respeitando as pessoas que entraram com ação trabalhista, têm o direito dela, mas assim, me assusta quando fala penhorar a panela de pressão. Eu acho que tinha que buscar uma outra alternativa, até porque o complexo Damião Garcia, ele salvo engano, ele tem, acho que são 86 mil metros quadrados, sendo que tem uma parte que está totalmente abandonada e que pode ser penhorada, uma parte de área ali, só que as pessoas só falam, né, em penhorar a panela, que é onde o esportista apaixonado toma ali o chutinho na canela. Exato. Então, assim, eu acho que a gente precisa ir com calma. Eu até usei redes sociais, criei ali pus um desenho bem antigo da panela de 1963, 64, quando ela foi, salvo engano, fundada, e coloquei leilão não, né? E logo na sequência a coisa foi, conseguimos aí ganhar algum tempo, mas isso não quer dizer que nós não tenhamos que ficar preocupados com essa situação, mas a gente precisa achar uma solução. Alexandre, se o leilão não vier a acontecer mesmo, a Prefeitura vai continuar negociando com o Noroeste a possibilidade da compra, haja vista as dívidas que o próprio clube tem com a Prefeitura? Queria que você explicasse primeiro quais são essas dívidas, né, o montante, e essa questão da compra, se você acredita que é uma coisa viável ainda. A compra em si, a Prefeitura ela tem hoje um crédito muito grande com o Noroeste em relação ao IPTU. Para que isso aconteça, a Prefeitura tem que renunciar a esse crédito através de uma troca de um imóvel que precisa de uma autorização do Legislativo. Então não é tão simples. 1,5 milhão. O valor aí exatamente precisa corrigir e tal, mas obrigatoriamente a Prefeitura tem um crédito que ela pode ter penhora de bens, inclusive da própria panela ou de um pedaço do complexo da Damião Garcia, para que isso seja viabilizado e trazer para o patrimônio público. É possível, mas isso a gente já vinha conversando há algum tempo, é plenamente possível substituir a penhora. Ao invés de eu pegar a panela de pressão, eu pego um terreno, pedaço de trás, que é muito maior do que a área que está penhorada, e eu pensando como um investidor, como um possível comprador, é muito mais interessante eu comprar um terreno sem benfeitoria nenhuma, eu não vou ter gasto de descarte, eu não vou ter que destruir nada, eu não vou ficar mal para a minha empresa. Imagina, eu, proprietário de uma empresa, compro a panela de pressão através de uma asta pública, ponho no chão e construo um prédio. Isso vai gerar um desconforto social terrível. Até porque nós estamos defendendo, isso já existe um processo tramitando, que é o tombamento não só da panela, mas do complexo inteiro. Exato. Então, sim, o que o Zuiker acabou de dizer
É viável. É viável. Tem alternativas que uma conversa, junto quando eu falo conversa obrigatoriamente, precisa levar o crivo da Justiça do Trabalho, substitui-se a penhora, e com essa substituição da penhora, extremamente devido o pagamento da dívida trabalhista que eles trabalharam, né? Não tem que discutir isso. Exclusivamente sob o ponto de vista do interesse público, cada parte defende legitimamente a sua questão, os créditos dos empresários, dos débitos com o Noroeste. A Prefeitura teria, em tese, disponível um instrumento jurídico de bloquear parte do bem também. Sim. Exatamente. Embolando um pouco o meio de campo juridicamente, usando a linguagem do esporte aqui, mas é possível, já que ela tem créditos e o Esporte Clube Noroeste é inadimplente nesse momento do poder público. Exatamente. Tem, eu faria. Mas na mesma sequência dos Wicker, por que não pegar apenas a panela de pressão, que parece que acho que foi avaliado em torno de 4 milhões, né? 4 milhões, mas foi uma avaliação antiga, né? Tudo bem. Ok. Abate o que deve em IPTU e o restante, a própria prefeitura não pagava 30 mil reais de aluguel, paga um parcelamento, mas comprando em definitivo a panela de pressão e fica para o município. E aí, sendo do município, pode fazer algumas melhorias internas, preservando a fachada pelo tombamento. Se o crédito lá era a questão do aluguel, em torno de 30 mil reais, nessa possível equação aqui, estamos falando de hipótese, e você suprimir esses créditos no tempo com uma eventual composição de compra, pensando que a Prefeitura primeiro desapropriasse, não seria uma outra alternativa? É uma alternativa. E o prefeito Gazeta ele já vem conversando isso há muito tempo. É um prefeito que debruçou de um problema que vinha vindo, principalmente com o problema da dívida trabalhista, com a penhora, foi se agravando a situação, com as decisões judiciais. Hoje, o aluguel da panela de pressão não entrava para o Esporte Clube Noroeste, era depositado judicialmente. Então, para o Noroeste, era uma situação que ele estava recebendo, mas estava recebendo de vir direto, porque estava sendo pago ali. Era ruim, né, porque ele tem um patrimônio que não consegue ter uma renda. A Prefeitura vinha cumprindo o contrato, mas aí tem uma série de outras decisões aí, Ministério Público, uma série de outras decisões que determinou a saída do contrato com a rescisão do contrato. E vale destacar também que a gente tem que ser realista, né? A panela de pressão, e aí isso foi em 2011, eu era diretor de esportes. Quando nós tivemos a coragem, junto com o ex-secretário de esporte, José Carlos Batata, em alugar a panela de pressão. Simplesmente a panela de pressão ela estava abandonada, era um ninho de pombo, de cupim, era uma fedentina, porque não tem manutenção. O próprio Noroeste não tem condições de preservar aquele lugar e manter aquilo lá. E nós sabemos que nós não podemos correr o risco de voltar, né? Não é o escopo do Noroeste. Exatamente. O esporte de quadra não é o escopo do Noroeste, sim o de campo, né? E quando ela foi... nós resgatamos a panela de pressão de 2012 para cá, onde nós acabamos sediando 2 jogos abertos, como eu te falei, 3 ligas sul-americanas, 2 ligas da Liga das Américas, boxe internacional, Brasil sendo representado por Bauru contra a Argentina, fizemos até futebol de salão lá no final de um campeonato, mesmo a medida da quadra não ser oficial, mas jiu-jitsu, judô, enfim, MMA... nós precisamos, nós bauruenses e região, nós precisamos da panela de pressão. A gente tem todo esse imbróglio, né, Alexandre? Mas ao mesmo tempo as dívidas do Noroeste continuam. Já foi feito um refis com a Prefeitura. Sim. E o Noroeste não cumpriu, né? Acho que talvez pagou 1 ou 2 parcelas e parou de pagar. Não existe mais a possibilidade de fazer um novo refis, juridicamente falando. Não se pode. Não se pode. Atualmente não se pode. O grande problema que aí eu vejo no Noroeste é que ele tem um filho muito grande, que é o tamanho do terreno, não utiliza de tudo, não tem finalidade. Tem uma parte onde eram as antigas piscinas, que hoje tem um projeto de iniciação do Noroeste, que é um projeto interessantíssimo, está com quase 600 crianças lá, só que não é utilizado e gera imposto, porque a área é uma área global. Eu tenho 90 mil metros quadrados aproximadamente, no qual o imposto é sobre 90 mil metros, e eu uso só o campo, o Esporte Clube Noroeste. A dívida só aumenta, não vai diminuindo. Assim como tem o ginásio da panela de pressão, é complicado para eles. Eu entendo a dificuldade. Você tem posição se o prefeito é favorável à desapropriação, uma das nossas alternativas aqui, por parte da Prefeitura na parte que lhe cabe? Desapropriação para vir para o... Sim.
Sim, é favorável. Tanto que entraram com uma ação civil pública, o departamento jurídico entrou com uma ação civil pública para retomar o imóvel. Ok. Sabe da condição física do Noroeste? Teve intervenção do telhado lá, estamos falando de aquisição de um prédio, ela está em uso, lógico, mas pensando na situação dele no tempo, Da de panela? utilização da panela? Não, você está falando do como ela se encontra hoje? Isso. Estou Não. tentando discutir aqui a questão da situação de um imóvel, de eventual aquisição, na nossa alternativa de discussão, por ser um imóvel antigo, com as condições que tinha encontrado, a falta de manutenção pelo dono atual, o município está discutindo aqui, através de nós, adquirir o imóvel antigo. Então, Por quanto tempo? Custo disso? Então, exato. Até março a prefeitura estava lá. A gente dava as manutenções. Vão reclamar, mas era um imóvel que... O maior problema hoje da panela de pressão eram os pombos. Ok. Eu entrei em contato com quem você possa imaginar para entender como é que expulsava, não matar o pombo, mas expulsar ele de lá. Parte de fiação elétrica nós trocamos, a parte contra incêndio foi trocada. Quer dizer, a única situação que falta mesmo para a panela de pressão é recolocar os números nos locais da arquibancada que foi pintado e não foi colocado. Tinha algumas goteiras ali que acho que foram sanadas. Né? Dilatação da manta asfáltica que colocou lá, mas poderia ser melhor. Poderia algo bem específico. Longe da aquisição, desculpa para provocar, do horto florestal, que a prefeitura recebeu do Estado em condições bastante precárias. Ah, sim. Ali está bem melhor de uso. Até porque vinha sendo utilizado, né, pelas modalidades. O Roger, você que é membro, né, da Comissão de Esportes na Câmara, vocês se mobilizaram, acho que foi uma das ações inéditas, né? Acho que nunca houve uma ação da Câmara que abordasse a questão do esporte de maneira tão direta, reunindo prefeitura, reunindo o Noroeste, para começar a conversar, discutir esses problemas. Que caminho você vê hoje? Você acredita que o Noroeste ele está aberto a que tipo de negociação com a prefeitura, ou o Noroeste pensa que a melhor coisa para ele seria realmente ocorrer o leilão, para ele pegar um valor até maior, pagar suas dívidas? Você como membro da comissão, o que você tem avaliado do Noroeste? Não, é uma situação delicada do presidente. Ele como gestor, ele não pode chegar a público e falar, mesmo que seja bom para o Noroeste, falar, olha, toma o complexo aí, vou me livrar do imposto do IPTU, vou me livrar da dívida trabalhista, mas é complicado isso perante a torcida noroestina, abrindo mão de um patrimônio que vale quanto, né, o complexo inteiro. Então eu acho que o caminho correto, vamos dizer assim, seria focar em relação à panela. Temos que resolver um problema da panela, né, sabemos que tem a dívida de IPTU e fazer ali um ajuste que a prefeitura fique dono do complexo da panela de pressão. Aproveitar a situação de imóveis próprios, a prefeitura também discutiu um outro caminho, o CSU da Bela Vista. Eu comentei do horto florestal aqui, como é sabido, também as instalações são bastante precárias, a iniciativa privada, com intersecção do segmento que você bem atua antes, também tem interesse em eventual na questão de instalação de piscinas, enfim, exigiria investimentos. O grande problema aqui em todas essas questões é orçamento, né? É grana. Está tendo o Estado um prédio bastante deteriorado. Lá no CSU, o grande problema, nós já temos até uma emenda parlamentar do deputado Vaz de Lima conseguiu ano passado para a revitalização do parque aquático. Nós ainda não conseguimos, o dinheiro está parado, já está na ficha da prefeitura, nós não conseguimos utilizar porque o imóvel ainda consta como patrimônio do Estado. O secretário de Esportes do Estado ele veio para Bauru há um mês e meio atrás, doutor Aildo, junto com a Simone Biguetti, que é a coordenadora de esportes, pedindo 30 dias para sair publicado essa transferência de patrimônio para o município. Vindo para o município, a gente tem capacidade hoje de dar uma revitalizada em todo o espaço do CSU e colocar em plena atividade. Lá nós temos uma sala de ginástica de lutas, né, que está começando agora dia 1º, já vai ser reaberta, com Kung Fu, Karatê, Judô. Então a gente está utilizando de forma precária por conta que não é do município, mas ali eu entendo ser um espaço maravilhoso ali. O Bauru em Debate vai para um rápido intervalo e na sequência a gente volta para discutir também o Fundo Municipal de Desenvolvimento Esportivo. Voltamos já.
Estamos de volta para o segundo bloco do Bauru em Debate, que hoje discute as políticas de esportes, também a questão do Fundo de Desenvolvimento, tema deste bloco nosso aqui no encontro na TV Unesp, juntamente com a TV Câmara e a Rádio Câmara. Estão conosco o secretário municipal de esportes, Alexandre Juiker, e o vereador e ex-secretário de esportes, Roger Barudi, a presença do Júlio Penariol aqui da TV Unesp. Fique à vontade. Aproveitando o tema então do Fundo Municipal de Desenvolvimento Esportivo, Alexandre, ele é talvez hoje a grande verba que financia as modalidades amadoras em Bauru, né? Mas uma das principais reclamações dos dirigentes que estão por trás dessas modalidades é que é um dinheiro que chega muito tarde. Normalmente as competições já se iniciaram, o ano já se iniciou, muitos torneios até já foram disputados e a verba ainda não chega. Qual que é a situação hoje do fundo e qual que é o montante disponível para essas modalidades? Bom, o fundo realmente, eu acho que o grande ferramenta aí que eles têm, o grande dinheiro, o fomento que eles têm é esse valor que é R$800 mil, o valor global para todas as modalidades de esporte convencional e 100 mil para o paradesporto. A demora. Esse ano, desde quando eu assumi a secretaria, eu tive 3 reuniões com eles, porque é o Conselho de Esportes que delibera sobre cada categorização, cada valor que cada associação vai receber. A grande demora que teve não foi por conta da prefeitura nem do pagamento, e sim do conselho, que toda hora havia uma discussão que eu não concordo em receber menos, você vai receber mais, você está recebendo menos e não tem direito a isso. E o edital que nós fizemos o ano passado, que era o Vanderlei ainda secretário, ele veio com critérios objetivos. Então, para você receber o valor A, que seria a maior cota, R$65 mil, você tinha que preencher certos requisitos objetivos. Participar de campeonato esse, aquele outro, ter centros, ter uma quantidade mínima de atletas. E isso cada um estava se achando, se enquadrando de forma do jeito que eles achavam, deliberativa. E não era isso que a gente queria, não foi isso que nós buscamos. A grande demora foi por conta das próprias associações em discutir isso durante quase 5 meses. O dinheiro já saiu hoje? Já saiu. Não, já saiu, já pagaram. Saiu 75% do valor total que cada um tem que receber e no após o segundo bimestre aí, mais os 25% do saldo total. Secretário, você tem a desvantagem de ser escalado por jogo no meio da partida, né, que é o caso que a gente está discutindo nesse bloco. Para o ano que vem, me parece que uma questão dos anos anteriores, o Roger, quando secretário, também enfrentou esse tipo de burocracia com calendários. Não seria o caso de pensar na normatização do ponto de vista da posição do executivo pela CEMEL com os conselhos no seguinte sentido: vocês vão ter convocação, edital, data, se vocês preenchem os requisitos, se cumprir a prestação de contas do ano anterior por essas regras, vocês têm uma reunião com data definida para apresentar o sim ou não, votação. Exato, fizemos isso esse ano, fizemos, incrível que pareça, nós fizemos, tem ata, tudo isso está deliberado. Só que para agravar toda essa situação que eu acabei de narrar, teve gente que não conseguiu prestar conta, prestou conta, acredite no que eu estou dizendo, sexta-feira passada. O prazo para a prestação de contas era 15 de janeiro. Ah, mas então você está dando jeitinho? Não, não estou dando jeitinho. É que vai a prestação de contas, daí eles anexam documento errado, aí volta, daí vai. E isso tudo vai atrapalhando o próprio segmento desse valor. Isso é ruim. Porque por uma, todos pagam. Exato. Né? Porque é um processo só que desce para o E não pode ser individualizado? Pode. Pode. A partir de 2019 para o edital 2020 vai ser individualizado. Porque não é justo. Não é, porque tem gente que leva muito a sério, tem gente que precisa muito isso. Paga contador, paga um profissional. Bonitinho e não consegue prestar conta. Quando eu estava como diretor de esporte, o Vanderlei secretário, nós fizemos uma reunião, chamamos uma moça que faz projetos incentivados, falou: olha, a saída de vocês não é a Prefeitura Municipal de Bauru, a saída de vocês é buscar recursos e empresas. Para isso você precisa ter uma verba incentivada. CMS ou imposto de renda. Conversamos, explicamos, uma associação fez. Eu ia comentar sobre isso. Tanto do ISS quanto do imposto de renda federal e estadual, dos programas lançados, nos programas PIC e PAI, que são as siglas que eles usam para esse tipo de fomento com renúncia de receita. Eu estou falando também como produtor em uma outra área, na área cultural, com uma experiência aqui. A maior parte dos agentes de esportes não tem treinamento básico para montar projetos. Não. E aí a cidade, que tem um grande volume, não recebe recursos desta fatia que é produzida aqui. Exato. Exatamente. E quando você busca um profissional de fora para estar dando uma palestra e mostrando, a procura é pequena, né? Mas todas as modalidades acabam chorando porque o cobertor é curto do executivo, né?
E vale destacar aqui o Zwicker, quando nós, lá atrás, em 2010 e 2011, que nós assumimos a secretaria e lançamos o Conselho Municipal de Esporte, através do Fundo de Desenvolvimento do Esporte, a verba era R$300 mil. Então aí veio melhorando um pouquinho, e vou dizer, 800 mil é longe da necessidade de todas as modalidades. Nós temos aqui um exemplo de Piracicaba, que é uma cidade menor que Bauru, que conta anualmente lá, através de uma fundação, mas são praticamente a mesma coisa, mas escolheram lá por criar uma fundação, eles têm mais de 5 milhões no ano. O que precisaria mudar é o valor do orçamento que é destinado para o esporte. Nós temos 0,03% do orçamento global. Para que a Secretaria de Esportes desenvolvesse esporte, trazesse um ginásio legal, um estádio legal, precisaria ser no mínimo 1%. Ô Roger, qual que é a participação da Câmara nessa questão da divisão do dinheiro do fundo? Vocês atuam de alguma maneira? Vocês ajudam a analisar projetos, a elaborar as regras, de repente, do edital? Ou isso fica mesmo a cargo desse conselho que foi criado lá na sua época? Júlio, essa pergunta é interessante, porque assim, nós teríamos até a prerrogativa de estar questionando, mandando de volta, mas como, e não é culpa do Zwicker, porque eu também já passei por isso, isso precisa... na verdade, ajustar as modalidades ou fazer individualmente, mas como chega sempre aos 48 do segundo tempo, nós lá, e aí amante do esporte, nós não vamos ficar olhando com lupa e questionando a modalidade A está recebendo 100 mil e a modalidade B está 10 mil e a B tem um trabalho mais abrangente, com várias disputas, enfim. Então nós acabamos ali dentro do que eu faço também parte da Comissão de Justiça, que é a primeira, e também da Comissão de Esportes, mas aí a toque de caixa a gente não tem ainda muito tempo para estar questionando, porque as necessidades das modalidades estão apertadas e a gente acaba sofrendo uma pressãozinha para estar voltando rapidamente. Os times de alto rendimento, eles têm direito, por exemplo, o SESI Vôlei Bauru, Bauru Basquete, eles têm direito ao fundo também, mas aí seria via projetos sociais ou é para o time competitivo? Todos eles, todo mundo pode participar, desde que esteja uma organização social, CNPJ, condição fiscal, tem uma série de requisitos objetivos. Todos podem participar e todos participam. Se eu chegar para você falar, o Bauru Basquete vai participar e vai receber 65 mil, o que muda no Bauru Basquete? Muito pouco, mas ajuda eles às vezes com transporte, às vezes ajuda eles para comprar alimentação em jogo externo. Vou fazer isso com o vôlei, ajuda muito pouco. Então por isso que eu acho que às vezes é mais importante a gente ter um equipamento de ponta, um ginásio de ponta, fala, olha, eu não te dou dinheiro, mas você vai ter zero gasto com isso, que aí eu acho devido. No caso das modalidades, para colaborar um pouco na discussão mais de mérito dessa questão, até por ter participado disso nas últimas gestões, não dá para comparar malha com tênis, seria completamente fora de propósito aqui, muito menos a questão per capita de atendimento, né? As modalidades são bastante distintas entre si, principalmente algumas, o número de alunos atendidos evidentemente são bastante diferentes, assim como o custeio de cada um, aí é o poder público definindo a política nesse setor. Exato, um erro, ou se a gente pudesse ter pontuado melhor o edital passado, era para distinguir exatamente isso, equipes coletivas para equipes individuais. Isso é de extrema importância, porque uma equipe coletiva é no mínimo 12, 10, que seja. E às vezes um exemplo de um tênis, que são 1, 2 pessoas no máximo, às vezes atende ele com menos. São questões pontuais que nós já identificamos no edital passado que a gente vai corrigir no próximo. Em relação à questão disso, o prefeito acaba de determinar, por causa de uma questão de aperto orçamentário, como é conhecido, um corte linear de 30% em todas as secretarias. O esporte já sofreu corte em relação ao orçamento passado, que está sob sua gestão, já com a definição da lei orçamentária em andamento, né? Comentei que o jogo andando com menos dinheiro na arquibancada, e havia, no outro programa que a gente fez aqui há cerca de um ano, um pedido junto à Câmara, inclusive, de aumentar de 800 mil para 1,5 milhão. Nós estamos falando aqui de perder recursos e com mais cortes à vista. A grande redução ali determinada no decreto do prefeito, por exemplo, de hora extra que a gente atende não só com esporte, mas com lazer também, nós estamos reduzindo, viagens, tudo nós estamos reduzindo, tudo, quando eu falo tudo, é tudo mesmo.
demos uma apertada no cinto, eu estou equalizando, tinha algumas torneiras vazando, a gente equalizou isso, enxugamos bastante a secretaria, às vezes com pequenos ajustes, nós conseguimos fazer isso. Você sabe o quanto é difícil fazer alguma coisa com pouco. E nesse caso das horas extras do esportes, vale também um comparativo talvez com a área de cultura aqui, em parte, muitas dessas modalidades não são realizadas em atividades de horário comercial, Exato. Que é o que nós estamos fazendo aqui. Aí... É um erro, se eu estivesse no lugar do secretário, espernear com o executivo, com o prefeito, até porque o lazer e os caseiros e os funcionários que cuidam, né, que receberiam hora extra seriam sempre no final de semana. Então, eu vejo com uma certa preocupação, até porque, por ter sido secretário de esportes, as pessoas chegam até meu gabinete reclamando, aí eu ligo para o Zwicker, mas eu entendo a situação dele, mas é complicado cortar, sangrar mais ainda o esporte sendo... Mas só uma observação, nesse corte todo que foi feito, nós não mudamos e nem vamos mudar nada. Nós vamos continuar atendendo igualzinho. A gente está lá com nossas 300 horas, esse mês fechamos com 296 horas, está bonitinho. Então todos os jogos de final de semana, lazer, tem algumas situações ali que equalizamos. Havia 2, vai 1. Isso eu consegui fazer sem deixar de atender. Eu acho o lazer nas escolas, o lazer para todos, que é feito de final de semana, acho fantástico. Final de semana que atende uma região que às vezes não tem outra alternativa, né? Não tem alternativa, a não ser aquele lazer ali que é fornecido pela Secretaria. Nós estamos falando, né, Alexandre, de dificuldades financeiras, né, principalmente no esporte, sempre uma área um pouco menos abastada. Como que a CEMEL tem trabalhado para desenvolver todas as escolinhas, as modalidades? Fala um pouquinho quais são esses trabalhos que a CEMEL tem desenvolvido, quais você tem se destacado, de repente, em competições, em formação de atletas ou formação de cidadãos também. O que nós fizemos agora? Até com o programa do Minha Casa e Minha Vida, que nós já fizemos com xadrez, malha, tênis de mesa, judô vai começar. Dentro dos conjuntos habitacionais do Minha Casa e Minha Vida, cada conjunto tem cerca de 2.000 crianças. Então nós estamos atendendo ali. Segunda-feira começa um projeto de futebol, que nós fizemos uma parceria com a educação, transporte da educação. Vamos pegar as crianças do projeto Minha Casa e Minha Vida, vamos levar para o Noroeste, cerca de 800 crianças a mais. Então, todos os centros e os núcleos que a gente tem, pegamos as associações que já desenvolvem esportes, demos uma certa independência para eles. Por exemplo, como é que eu consegui evitar hora extra? Eu tinha uma associação que usava com frequência determinado ginásio. Eu pagava a hora extra para o caseiro ir lá abrir, e o caseiro só abria. Fiz um termo de parceria, responsabilidade dessa associação, responsabilidade 100% da associação, com a contrapartida ainda de pagar a hora, de pagar, às vezes, material de limpeza, de comprar um rodo. Então, pequenos ajustes que eu fiz, eu consegui manter, às vezes nós ampliamos as escolinhas por conta dessas parcerias com as associações, dando até uma responsabilidade para eles. Olha, você tem um termo assinado pelo Poder Executivo aqui, agora você tem que cumprir isso. E está sendo feito assim. Já que está falando da questão do fundo, eu imagino aí a dificuldade nesse cobertor cada vez mais curto, de ter rubricas orçamentárias efetivas, né, concretas para serem utilizadas em manutenção de equipamentos e materiais do dia a dia, né? Não só compra. Sim, a gente estava até com falta de material de limpeza. Então, aí com essas parcerias hoje eu tenho detergente, desinfetante, hoje nós temos para os locais. O que falta, isso é um investimento um pouco maior, é criar uns novos ginásios. Hoje o Bauru tem 400 mil habitantes, tem 4 ginásios. É muito pouco. É muito pouco. Isso aí demanda de investimento. Tinha até na época do Roger, mas aí foi o PAC 2, né, que tinha aquele super CT lá, que era do lado da FIB, né, não tinha um super no ginásio, que vinha verba do governo federal, não foi feito. Hoje precisaríamos ter mais 4 ginásios para atender a população de modo amplo. E nesse caso, a gente não está falando de ginásio para alta performance, até porque tem o do SESI aqui para 5.000 lugares, né, que foi anunciado e tomara que seja efetivado, mas de equipamentos públicos adicionais para a proporção da população e a divisão nos bairros. Sim, houve até eu sou suspeito de falar, mas houve alguma melhora, porque nós, de 2009 para cá, tem a arena de vôlei, tem a pista de skate, tem a cancha de bocha, tem a pista de atletismo, né? O próprio Edmundo Coube foi inaugurado de 2009 para cá, mas eu acho que a grande dificuldade, né, Zwicker, o quadro de funcionários é muito pequeno.
e aí sai um de férias, o outro adoece, e aí você fica ali com várias praças esportivas, quer desde um alambrado, uma carpinagem, uma pintura, uma torneira. Aí venho também falar um pouquinho do vandalismo, que a população ela precisa cuidar melhor do patrimônio público, mas aí quem acaba sofrendo é a própria população e os esportistas que acabam usando, né, as praças esportivas da nossa cidade. Bom, Rogério, até aproveitando sua presença, sua experiência como ex-secretário também, eu lembro que na sua gestão, Bauru sediou alguns grandes eventos de esportes de alto rendimento, né? Teve vôlei de areia, etapa de competição nacional na Getúlio Vargas, o próprio Bauru Basquete sediou competições importantes, você citou a Liga das Américas, enfim. E isso tudo foi possível graças a um aporte da prefeitura. E eu lembro que algumas pessoas na época, muitos elogiavam, mas alguns criticavam justamente pelo esporte já ter pouca verba e estar investindo em competições de alto rendimento e não na base. Queria que você até falasse um pouquinho sobre essa situação. Você acha que é preciso que a prefeitura atue nos dois lados, nas duas pontas? Eu sou a favor, no entanto eu fiz isso, né? Vale destacar aqui que os eventos de basquete, como Liga das Américas, Liga Sul-Americana, foi sim custeado pela prefeitura. O restante não foi, como o Open de vôlei de praia, o Challenge de vôlei de praia, a própria Copa Davis também, que também não teve custo para a prefeitura, mas em relação ao basquete, sim, teve, as demais muito pouco, né? Mas a gente sempre usava a criatividade que tem que usar. Quem não tem dinheiro acaba tendo que usar a criatividade, como o Zwicker tá criando, enfim. Mas eu acho muito importante para movimentar o esporte, chamar a atenção das crianças, enfim. E aí tem o impacto econômico que esses eventos acabam trazendo para o município de Bauru, com rede de hotelaria e supermercado, enfim, né? Eu vejo com bons olhos, por isso eu tentei, né, durante a minha gestão como secretário, um equilíbrio de estar cuidando dos projetos sociais, do alto rendimento e trazendo alguns eventos para a cidade de Bauru. Nós fazemos de novo uma pequena pausa e voltamos logo em seguida para o terceiro bloco para discutir um pouco sobre o futebol amador e as estruturas de praças esportivas destinadas especificamente ao futebol na periferia. Já voltamos. Bauru em Debate está de volta. Hoje a nossa conversa é sobre esporte, política de esportes. A gente falou sobre o Fundo Municipal de Esportes, as praças esportivas, e agora vamos falar um pouco sobre o futebol amador. Estão conosco o secretário municipal de esportes, Alexandre Zwicker, e o ex-secretário, vereador, Roger Barudi, na companhia do Júlio Penariol aqui, na TV Unesp. Futebol amador é sempre um tema, a gente falava no intervalo, para quem nos acompanha aqui, da desproporção gigantesca entre número de pessoas, é inegável a quantidade de jovens, crianças e adultos, considerando a Copa Golden Master também, de veteranos que circulam pelas praças esportivas, mas elas são poucas, os campeonatos são muitos, os custos são consideráveis para a periferia. Tem gente que não tem jogo de camisa para ir fazer, e vocês ainda têm que lidar com a questão do recurso que a gente comentou, escasso, com taxa de arbitragem. Tem algum caminho nesse setor? Eu acho que a pior situação do futebol amador hoje são os estádios que estão ruins, assim, por mais que a gente tente melhorar ele, tem muito vandalismo que acontece nele, os gramados não estão bons, porque aí falta irrigação. Hoje qualquer gramado de casa, se você deixar sem molhar, ele vai secar. Num gramado de futebol que é 110 por 80, estou considerando uma área de escape do campo, eu precisaria estar molhando com frequência. Então o campo não é a contento. E tem muito jogo também nos campos. Eu tenho desde Copa Semel, Copa da Liga, tenho primeira e segunda divisão, Golden Master, Big Boys, é uma infinidade de jogos. De escolinhas. E escolinhas que utilizam, que eu acho que até no próprio a utilização para participar de uma Copa Semel, deveria ser obrigado o time ter uma escolinha. Quer dizer, ficou apertado para a quantidade de gente que usa. Hoje nós estamos tentando já renegociar até a parte em relação à liga, renegociar, que eu falo o seguinte, hoje a Semel, ela paga a manutenção para os jogos da Copa Semel e paga a manutenção da Liga Bauruense de Futebol Amador.
Hoje nós gastamos em cal, durante o ano, R$70 mil em cal. O que você quer dizer com manutenção, Alexandre? É taxa de arbitragem ou são várias coisas? Não, são várias coisas. Limpeza, saco de lixo, Cal. os R$70 mil por ano de cal. Fala, mas se você for no sábado de manhã, o campo vai estar bonitinho demarcado. A grama não está lá essas coisas, mas o campo está bonitinho demarcado. É manutenção de vestiário, com limpeza, é hora extra de funcionário, energia, água, que nós não molhamos, até por questão de consciência e ambiental. Nós nem temos condição de molhar porque não tem equipamento para isso, mas hoje se gasta-se muito com o futebol amador e assim, ele não está legal. Se eu falar para você, acabamos de limpar, estávamos limpando o Toninho Guerreiro, o distrital do Meridota, os funcionários da CEMEL, que são 4 para dar manutenção nisso tudo, eles estavam cortando o mato, que o mato lá cresce. O menino que estava cortando recebeu um saco de lixo do vizinho que tacou. Semana passada tacaram um colchão para dentro do Toninho Guerreiro e botaram fogo. Quer dizer, estão reclamando do lixo? Concordo, está sujo, concordo com tudo. A gente vai levando, a gente vai tentando limpar da melhor forma possível. Mas é muito lixo que aparece dentro dos estádios. Em relação à taxa de arbitragem, que é um assunto que já foi discutido algumas vezes, hoje a CEMEL arca com dos campeonatos amadores, né, da Liga Bauruense e também da Copa CEMEL. Sim. Qual que é esse valor e existe a possibilidade de ter algum abatimento, de diminuir esse valor repassado para a questão da arbitragem para essas competições? Então, já definido isso ano passado, que a taxa de arbitragem em 2020 não seria mais paga pela CEMEL, mesmo porque não temos recurso. Hoje o valor total da licitação, R$300 mil. Aí nós colocamos também, além do futebol, nós colocamos futebol de salão, uma pequena quantidade de jogos e uma pequena quantidade de jogos do basquete 3. Então a gente tem 3 taxas, né, de futebol de campo, salão e basquete 3. Então quer dizer que vai ter um recurso a mais a partir do ano que vem para a CEMEL, que ela vai economizar com isso. Esperamos a Secretaria, junto com o apoio do Executivo e do Legislativo, que esse dinheiro volte para a nossa ficha lá para a gente dar manutenção a contento. Desde que esses recursos possam ir para outra rubrica na pasta. Exato, aí fica perfeito. Por exemplo, transporte. Transporte, às vezes, nós conseguimos, do ano passado para agora, deu uma somada de R$54 mil de empresas que doaram para nós, ou pneu, ou óleo, banco, para melhorar os ônibus. Os ônibus são ônibus antigos, quando foram comprados eram ônibus novos, só que não foi renovada a frota. Então, algumas situações que a gente vai tentando levar ele da melhor forma possível, mas eu entendo que hoje a frota é uma frota antiga. É legítimo o setor privado, no sentido de iniciativa de grupos, desempenhar o futebol também, outras modalidades, assim como fazem nas ações em outros segmentos, como cultura. Mas diante das limitações, tem uma decisão para o Poder Executivo tomar, que também já foi discutido lá atrás, é uma discussão antiga, de unificar campeonatos, não, porque não temos isso, a gente já reconhece aqui, praças esportivas para fazer frente à quantidade de jogos e número de participantes. Nelson, sim, eu acho que de comum acordo, né, aí precisava de comum acordo, os times da CEMEL, times da Liga Bauruense, eu acho que o futebol de amador iria ganhar e muito, sairia vitorioso se houvesse uma unificação de um campeonato com 20 times na primeira, 20 times na segunda. Por quê? Porque, como já foi dito aqui, nós temos pouco campos de futebol, é impossível você fazer um rodízio, porque a demanda é gigantesca. Então, e com isso, daria para aplicar, que aí vem o fomento, né, esportivo, que você obrigaria a cada time de futebol amador ter um time na Copa Big Boys para estar fomentando a terceira idade e um time na Big Boys. Na Golden Master. Exatamente. Então, aí eu acho que fecharia e o futebol amador iria estar fazendo o seu verdadeiro papel. Fazer um ciclo aí. Exato. Eu acho de extrema importância ter essas duas pontas, as crianças e os mais velhos ali, os masters, né? E os times principais. Se os clubes não querem abrir mão, eles têm direito de recusar. Onde houver recurso público, é o poder público que decide. Sim. Com as condições dele. Você defende que se unifique nessas condições? Nessas condições, sim. Nós já conversei com o Roger, que já estava frente à pasta há algum tempo, ele sabe das limitações, eu digo até de rodízio mesmo de campo, não tem onde jogar. Hoje nós temos 80 times para jogar.
Eu ia perguntar justamente em relação a campos, Alexandre. Quantos campos hoje Bauru disponibiliza e todos eles estão em bom estado assim para uso ou tem campo hoje fechado que pode ser reaberto daqui para frente? Temos 9 e está fechado o Redentor e o Edmundo. Os dois foram plantados, até escutei um comentário dia desse, falando, plantaram em época errada. Não, plantou na época mais chuvosa do ano, choveu acima da média, até olhei, choveu o que precisava ter chovido, plantamos no Redentor e no Edmundo Coube. A grama do Redentor fizemos mais do que a gente podia fazer, levamos pessoal técnico, agrícola, levamos todo mundo. Lá tem um problema de formiga que acabou com a grama, acabou de ser plantada. A gente passava veneno, comprou veneno melhor que existia, que não compra, que é defensor agrícola. A grama do Edmundo Coube, que plantou um mês depois, está quase pronta para uso. A do Redentor está horrível. Não está considerando a Vila Santista aí, que é aquele campo A mais Vila curtinho. Santista mas tem o Valdemar de Brito também, que era menorzinho, que eu acho super legal para mandar Big Boys ali. Não Diante do nada era um campo. Super. Eu defendo, em cima da experiência que eu tive hoje, eu defendo, mas aí precisa também de orçamento, mas eu defendo a terceirização de manutenção das praças esportivas. Com a exploração do... E bem como, pelo menos, 2 campos transformar em grama sintética. E aí eu acho que... Mais durabilidade? 10 anos. 10 anos. No mínimo. Tem um projeto feito já pelo prefeito Gazeta em relação à compra para instalação no Edmundo Coube. Ainda está terminando de formatar o edital, que lá é para ser sintético. Você viu o ofício meu solicitando. E lá, para ser sintético, aí é uma parceria até com a companhia de Força e Luz para a gente iluminar, para nós iluminarmos. Então eu teria jogo à noite, Luz de sintético. LED, numa quarta-feira, faria 2 rodadas de futebol amador. 10 anos de garantia no gramado sintético, é como se fosse um leasing, do jeito que eles trabalham com todas as prefeituras. O desafio ao Galo de São Paulo, eu sei que eu sou um pouquinho mais novo que vocês todos, mas... Por que não insere na concessão da iluminação pública, que todos sabem que será apresentado no final do ano, Boa ideia, como obrigação? boa ideia. Ô, Roger, em 2018 a Câmara aprovou uma lei, né, que autoriza a exploração de publicidade em praças esportivas. Essa lei andou? Alguém fez uso? Por que não andou? Olha, a procura foi razoável. Mas faltou né? regulamentação da lei. Mas teve aí Faltou só a regulamentação da lei. Ela não pode mais entrar em vigor ou ainda se regulamentar nesse Se momento? regulamentar sim, mas faltou isso. E assim, teve a procura até de um clube para utilizar, eu entendo que vai lá, meu filho, põe a sua propaganda, faça tudo que seja devido, porque ele gera uma receita, ele gera uma contrapartida para o patrimônio público, isso é importante. Tem questões específicas, além do gramado, né, que a CEMEL sempre tem dificuldade, depende da Secretaria de Obras, não sei se é assim ainda. O banheiro, quando não tem vandalismo, as instalações ali dos vestiários, dos clubes, dos campos que estão sendo utilizados, isso está adequado nesse momento? 3 sim. 3 nós reformamos. O Padilhão, o Horácio Alviscu em Bela Vista e o Gasparini, a parte de vestiários, não a parte da entrada. Os 3 foram reformados e até por minha surpresa, não teve vandalismo depois disso. O Vila Dutra nós fizemos o ano passado, em julho, não era nem eu, era o Vanderlei, nem estava na prefeitura, mas gastou quase 5 mil reais lá de um dinheiro que faz falta para nós e foi inteiro destruído, vandalizado, e lá tem grade nas portas. Grade, se você pegar igual a pista de skate, agora nós colocamos grade, nós estamos tentando revitalizar, ali está uma novela, mas estamos tentando. A gente falar de outras praças esportivas, né, sair um pouco do futebol amador, tem a questão do Milagrão que você citou no primeiro bloco, né, a reforma. Quando ela foi construída, né, Roger, ela foi um gasto grande na época, mais ou menos na caixa de 4,5 milhões de reais, só que a estrutura, era uma pista de padrão internacional, mas a estrutura, né, de vestiários, pista de aquecimento não veio junto. É o que está sendo feito agora, Alexandre, fala um pouquinho dessa obra. Aquilo lá foi uma grande conquista, junto com a Secretaria de Esportes, lá em para os Jogos Abertos de 2012, aquilo lá é fantástico. O jeito que ele é fantástico. Agora está sendo feita a infraestrutura de arquibancada, banheiro, vestiário. O equipamento da ginástica, o equipamento do atletismo, que é muito, colchão, vara, barreira, ele fica amontoado mesmo no ginásio de ginástica artística ali na Vila Industrial. Que ele é ruim, eu já pedi para limpar 200, às vezes o pó que fica lá. Não tem onde guardar. Teoricamente é para ficar ao tempo aqueles colchões, não tem problema. Só que corre risco de estragar, né, de roubar, arriscar, sei lá. Qual é o custo dessa obra e de onde está vindo esse dinheiro? Recurso federal, 1.913.000. Eu ia falar, isso foi uma conquista em 2012 do então ministro dos Esportes, Aldo Rebelo, uma vinda dele
aqui numa palestra na OAB, e aí eu estava junto, já estava no governo, e nós conseguimos R$2 milhões para a modernização da pista de atletismo e 700 mil para a pista de skate, que é ao lado do Aeroclube. Porém, vários ajustes de projetos, né, na CEPLAN foi se arrastando, quase perdemos o recurso, mas felizmente tá executando, graças a a Deus, empresa né? vencedora já está, né, canteiro de obra, já está com... Até quando deve essa obra, Alexandre? E a pista depois, é possível trazer grandes competições como a gente Sim. trouxe, né, de vôlei, enfim? Eu conversei até com o presidente hoje da Federação de Atletismo, tornou-se um amigo porque a Federação Paulista de Atletismo estava sob intervenção da Confederação, aquela confusão de federação e confederação. Tornou-se um amigo porque ele veio bastante para Bauru, conheceu o projeto de atletismo nosso, que nós temos aqui em parceria com a BDA, e a ideia a gente trazer já, ficou pronta em março. A empresa tem até março para fazer, eu conversei ontem com o engenheiro, eles querem entregar antes por conta das chuvas, então eles querem entregar até o final desse ano. Entregou o final desse ano, a gente vai ter competição, Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, já agendado, só falta estar pronta mesmo. Roger, o secretário acaba de comentar numa outra questão, da dificuldade da questão de pessoal, que você já sabe, da carência também de pessoal de apoio, de suporte nessas questões de manutenção, enfim, na própria recreação interna de cuidar dos equipamentos, e ficou num segundo momento lá para trás, mas de uma crítica pontual que você fez em relação à proposta do prefeito, apresentada aos vereadores, de novo organograma, onde, dentro dos itens, com a criação de coordenadorias, enfim, nas outras áreas, com um prejuízo específico ao esporte, na proposta original, que é tornar a questão dos técnicos não mais comissionados, um grande prejuízo disso, você combateu isso. Você discutiu com o prefeito como é que está essa questão, embora ele não possa apresentar agora por causa da lei de responsabilidade fiscal, mas esta ideia original dele vinha contra esse interesse. Discuti muito, a ponto de fazer com que ele tirasse do organograma. Porque isso foi uma conquista junto ao Ministério Público, em que nós pensamos muito na carência de cada modalidade, modalidades essas que você não tem a oportunidade de estar aprendendo nas escolas, como o vôlei, o futebol, o basquete, né? Então, foi possível criar, né, salvo engano, acho que são 8 modalidades, com coordenadores de modalidade específica, né, boxe, karatê, taekwondo, handball, e que para mim foi um bem para o esporte bauruense. E felizmente o prefeito Gazeta enxergou isso, mas ao mesmo tempo que enxergou, nós estamos correndo o risco de perder esses cargos por conta de uma determinação do Ministério Público. Acho que daí o Zwicker pode falar melhor. A ideia é que esses cargos deixam de existir, mas quem está seja mantido. Essa é uma proposta. Por conta do Ministério Público, entende que os cargos de coordenação, do jeito que está, eles não são passíveis de serem executáveis ou da pessoa estar recebendo o salário dela ali. Só que, em contrapartida, todos os coordenadores que estão ali, eles são cargos comissionados, prestam um serviço extremamente relevante. Ali eu não tenho um coordenador de modalidade que não esteja no local, que não se apresente, que não tenha uma turma generosa em todas as modalidades. Então, é de extrema importância, eles estão espalhados na cidade inteira. Geralmente os coordenadores eles utilizam de espaços ou públicos ou através de convênios, associações. É muito importante a manutenção dos coordenadores. Bom, o debate fica por aqui. Muito obrigado, secretário municipal de esportes, Alexandre Zwicker, por poder conversar conosco um pouco sobre panoramas, dificuldades e desafios. Eu que agradeço. Eu acho que o esporte em si agradece no modo geral, porque é de extrema importância a gente mostrar um pouquinho aí das modalidades, um pouquinho das nossas virtudes, das nossas dificuldades, e agradeço pelo convite. Obrigado ao vereador Roger Baruti. Obrigado, Nelson. Obrigado, Júlio. Estou sempre à disposição. Obrigado, Júlio, por ter conversado conosco. Valeu, Nelson. Você pode acompanhar esse programa nas redes sociais, no site tanto da TV Unesp quanto da rádio da TV Câmara, para você acompanhar a hora que você quiser. Bauru em Debate se despede. Até o nosso próximo encontro.